E aí galera do YouTube, eu sou o Mário, sou aluno do CEF IRC Marvila e vamos falar sobre a memória RAM. Existem dois tipos de memória, as voláteis, que perdem a sua informação quando o computador se desliga, como a memória cache, memória dos registros dos processadores, e a memória de acesso aleatória, a memória RAM. A memória sobre a qual vou falar. Também existem memórias não voláteis como a ROM e as memórias de armazenamento, disco rígido, pens, etc. As memórias RAM são fabricadas tendo por base duas tecnologias, dinâmica e estática. Na versão estática, os dados têm um tamanho fixo e estão organizados sequencialmente na memória do computador, enquanto que na dinâmica os dados não precisam de ter o tamanho fixo. Sendo assim, vamos alocar em blocos que não precisam estar necessariamente organizados na maneira sequencial, podendo estar distribuídos de forma dispersa na memória do computador. RAM vem de Random Access Memory, que em português significa memória de acesso aleatório. Em outras palavras, os dados podem ser acessados diretamente, independentemente de onde estiver. Vou explicar de uma maneira figurativa para que seja mais fácil de entender. Assim como a mesa, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. Mas a capacidade da mesa é medida em área. Quanto maior a área da mesa, mais livros cabem e mais rapidamente se faz o trabalho. Já a capacidade da memória RAM mede-se pelo fluxo de bits suportados nas operações, ou seja, para se acessar uma grande quantidade de memória no HD de uma só vez. Como muitos programas atuais exigem, é necessário uma grande quantidade de memória RAM. São estes, portanto, os megabits ou gigabits que aparecem nas configurações. Vou agora falar um pouco sobre a história da memória RAM. O primeiro tipo de RAM foi o núcleo magnético, desenvolvido de 1995 a 1975 por Pablo Yuri e foi posteriormente utilizada na maioria dos computadores até o desenvolvimento e adoção da estatística e dinâmica de circuitos integrados RAM no final de 1960 e início de 1970. Vamos agora debruçar-nos sobre o tipo de memórias que existem no mercado e que são utilizadas. Antes da DDR, o que existia, como funcionava? Antes da memória DDR havia a memória SIM. A memória SIM, Single Inline Memory Module, é um tipo de módulo de memória contendo RAM usado em computadores do início da década de 1980 até fins da década de 1990. E também depois disso veio a memória DIMM, Dual Inline Memory Module, o módulo de memória de hoje em dia. Pelo fato dos contatos em um SIM serem redundantes em ambas as faces do módulo, os pentes DIMM e memória estão divididos basicamente em dois tipos, SDR, SDRAM e DDR, SDRAM. São classificados também de acordo com a quantidade de contatos ou pinos. DDR. Com a evolução dos processadores, as fabricantes tiveram de bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender a demanda do processamento. O Pentium 4 foi um dos chips que obrigou o surgimento de memórias que fossem capazes de operar com o dobro da frequência. Foi mais ou menos na época lá no ano 2000 que surgiu o DDR. Muita gente acabaram chamando elas de apenas DIMM, pois eram a principal característica que diferenciavam das antigas memórias, que tinham chips apenas em um lado. Essas memórias tinham 184 contatos metálicos, DDR2. Novamente, o restante dos componentes levou a memória ao seu limite. Com isso, a indústria de memórias se viu obrigada a evoluir para o padrão DDR2. As frequências aumentaram, as capacidades de transferência tiveram ganhos significativos e as latências subiram. A memória DDR2 foi lançada em 2003. Elas tinham 240 pinos, que garantiam a comunicação com a placa-mãe. O módulo tipo DDR2 transmite 4 dados por ciclo de clock, que permite na teoria que a velocidade de transmissão dobre, se comparando ao DDR. As DDR2 também trouxeram melhorias no gerenciamento de energia, com ODT, terminação resistiva, já presente no próprio chip, evitando interferências eletromagnéticas e consumo elevado de energia. DDR3. Este é o padrão mais recente das memórias do tipo DDR. Novamente, a vantagem está no clock elevado nas taxas de transferência superiores. A latência dessas memórias é o maior que as DDR2. O ganho de desempenho DDR3 não chega a ser o dobro que se obtém com o módulo do tipo DDR2.
A memória DDR3 tem 204 contatos. Qual a relação entre a memória e o processador? O controlador da memória é a parte do chipset que se carrega de governar o fluxo de informação entre a memória e o processador. Quando a CPU precisa de informação da memória, ele envia um pedido que é tratado pelo controlador de memória. O controlador de memória, por sua vez, envia o pedido para a memória e avisa o CPU. Quando a informação está pronta para ser lida, todo este ciclo, desde a CPU até o controlador de memória e deste até a memória e volta ao CPU passando novamente pelo controlador da memória. Pode variar conforme a velocidade da memória e a velocidade do bus. A velocidade da memória é medida em MHz, ou em termos de tempo de acesso nanosegundos. Agora eu vou falar um pouco sobre avarias da memória RAM. Alguns dos problemas que podem acontecer com sua memória RAM. A reparação de erros na memória. Deve-se remover e reinstalar os módulos da memória. Quando executar este passo, é aconselhável que se limpe os contatos da memória com algo macio e que não danifique o material. O mais usado é uma borracha. A causa mais comum para um ecrã preto é a memória mal encaixada ou a memória não suportada pelo computador. Confirme que a memória é correta e que está instalada devidamente e que outros componentes do computador não foram deslocados acidentalmente quando instalou a memória. Bips relacionados à memória. Um bip longo pode ser causado por danos à placa-mãe ou falhas nos módulos da memória RAM. Resolução: tentar tirar a RAM e limpá-la com uma borracha. 2 bips longos. Erros de paridade durante o post. Foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema deve ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso seja utilizado pente de memória sem o bit a paridade, você deve desativar a opção Parity Check, encontrada no Setup. Fizemos apenas um resumo do assunto. Se quer aprofundar mais no assunto, entre no nosso site. O link está na descrição. Se gostou, deixe seu like.